Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje a gente vai mergulhar num mundo que, olha, a gente acha que conhece, mas talvez seja bem mais complexo. A Judéia do primeiro século. Uhum. E para guiar a gente nessa, vamos a um capítulo do livro O Reino de Ponta Cabeça, do Donald Kraybill. Ele pinta um retrato fascinante do poder religioso da época. É um retrato incrível mesmo. E a nossa missão aqui é entender por que a mensagem de Jesus causou um terremoto tão grande. E para isso, a gente precisa desmontar a peça central desse quebra-cabeça, o Templo de Jerusalém. Exato. E assim, já para começar, o autor quebra tudo com uma imagem que eu achei fantástica. Ele fala: esquece a ideia de uma catedral silenciosa, solene. Sim. Pensa no Templo de Jerusalém como tipo uma mistura de Wall Street com um shopping center de luxo. Muda tudo, né? Completamente. Muda tudo. Porque tira a gente dessa esfera puramente espiritual e coloca a gente no centro do poder real. Político, econômico, social. Exato. O templo não era só um lugar para rezar. Era o coração pulsante de toda a nação judaica. Então vamos começar por aí, pela escala da coisa. Kraybill descreve uma área de 35 acres. Isso dá, sei lá, uns 14 campos de futebol. É gigantesco. E as muralhas chegavam a 90 metros de altura em alguns pontos. As pedras da fundação, algumas com mais de 500 toneladas. Eu não consigo nem imaginar como eles fizeram isso. Era uma mega estrutura, feita para impressionar. Uma declaração de poder. Mas o que acontecia lá dentro era ainda mais impressionante. O banco. O banco central da nação. Exato. Todos os judeus, não importavam onde morassem, tinham que pagar um imposto anual para o templo. Uhum. O lucro com a venda de animais era uma máquina de arrecadação colossal. O templo era o maior empregador de Jerusalém. De longe. Ou seja, mexer com o templo não era só uma questão de heresia. Não. Era mexer com a economia inteira da cidade, talvez da nação. Com certeza. Isso dá uma outra dimensão para a cena de Jesus expulsando os cambistas, né? Não era só uma revolta contra o barulho ou a bagunça. De forma alguma, era um ataque direto à Bolsa de Valores e ao Banco Central da Nação. Certo. Os cambistas eram essenciais, porque o imposto só podia ser pago com uma moeda específica, o ciclo de Tiro, que não tinha a imagem do imperador. Então todo mundo tinha que trocar o dinheiro ali. E quem controlava o câmbio? Os sacerdotes. Entendi. Expulsar essa gente era, na prática, paralisar o sistema financeiro do lugar. O impacto deve ter sido sísmico. E além do poder econômico, tinha o poder visual. O livro descreve que grande parte do edifício era coberta de ouro, de prata, e que de longe, sobre o sol, brilhava como um pico de montanha coberto de neve. É uma imagem linda, né? Poderosíssima. A ponto de que quando os romanos destruíram tudo em 70 d.C., a quantidade de ouro que foi para o mercado foi tão absurda que o valor do metal na província da Síria caiu pela metade. Nossa! Dá para ter uma noção da riqueza que estava acumulada ali. E essa riqueza, esse poder, era tudo rigidamente controlado. A própria arquitetura do templo já mostrava isso. Uma hierarquia social e espiritual muito clara. Como assim? Tinha o Pátio dos Gentios, a área mais externa. Ali podia entrar qualquer um, mas a partir dali tinha uma barreira de pedra com avisos em grego e latim, ameaçando de morte qualquer não-judeu que passasse. Uma segregação explícita, então. As mulheres, até onde as mulheres judias podiam ir. Depois, o Pátio dos Israelitas, só para homens. E, finalmente, o Pátio dos Sacerdotes, onde aconteciam os sacrifícios. E no centro de tudo? No centro de tudo, dentro do santuário, ficava o Santo dos Santos, uma sala pequena, escura, vazia. Acreditava-se que a presença de Deus habitava ali, literalmente. Só o sumo sacerdote podia entrar. E só uma vez por ano. Entendi. Cada passo para dentro era um grau maior de pureza e de exclusividade? Exatamente. Ok. Então a gente tem a estrutura física e econômica. Mas e a operação? O dia a dia? O livro nos convida a imaginar uma cena que é o oposto do que a gente pensa. A imagem que ele usa é a de um enorme matadouro. É uma imagem chocante, mas muito precisa. A principal função do templo era o sistema de sacrifícios para a purificação dos pecados.
Cray Bill usa uma metáfora excelente. Qual? Ele diz que o templo funcionava como um grande rim, filtrando as impurezas morais da nação para que ela pudesse se manter numa relação correta com Deus Santo. Um matadouro. Vamos parar um pouco nisso. A gente imagina silêncio, oração, mas o que o livro descreve é barulho constante, ovelha, boi. Uhum. O cheiro de fumaça e de carne queimando devia ser onipresente na cidade. Uma experiência quase industrial, né? Muito visceral. Exatamente. A religião, naquele contexto, não era algo etéreo, limpo. Envolvia sangue, fogo, fumaça, era barulhenta e era cara. Cara. Sim, havia sacrifícios diários de manhã e de tarde que sozinhos já consumiam mais de 1.000 cordeiros por ano. Em grandes festas, como a Páscoa, o historiador Flávio Joséfo estima que centenas de milhares de animais eram sacrificados. É uma indústria. Uma indústria da expiação. E quem gerenciava essa indústria toda? Devia precisar de muita gente. Muita gente. O livro fala de umas 18.000 pessoas, sacerdotes e levitas, e no topo absoluto dessa pirâmide estava o sumo sacerdote. Uma figura de poder imenso. Quase um papa-rei. E ele era só um líder religioso ou o poder dele ia além? Ia muito além. Ele era o presidente do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, tipo o Senado e o Judiciário da Nação. Certo. E também era o principal interlocutor político com o poder romano. O cargo era tão importante que a pureza ritual dele era levada ao extremo. Ele não podia tocar em cadáver, nem dos próprios pais, e só podia se casar com uma virgem de linhagem sacerdotal pura. Uau! O homem mais sagrado da nação. Exato. E abaixo dele, como se organizava essa multidão de 18.000 pessoas? Era uma burocracia complexa. Tinha o capitão do templo, o segundo no comando, 7 supervisores para a administração diária, 3 tesoureiros. Os sacerdotes eram divididos em 24 grupos que se revezavam no serviço. E na base? Na base, uns 10.000 levitas que faziam de tudo. Eram os guardas, os porteiros, os músicos, os zeladores, até os responsáveis pelo saneamento do complexo. Era uma cidade dentro da cidade. Entendi. Então, ok. A gente tem o hardware, que é o templo, e o staff, que são os sacerdotes. Mas qual era o software que rodava tudo isso? O manual de instruções? Ótima pergunta. O software era a Torá, a lei. Mas aqui tem um ponto crucial que Crable destaca. Qual? Para a maioria das pessoas da época, a Torá não era só os 5 primeiros livros da Bíblia. Era isso, mais um corpo imenso de tradição oral, interpretações e debates acumulados por séculos. E os especialistas nesse software, os programadores do sistema. Eram os escribas. Os famosos doutores da lei que aparecem nos evangelhos. Eles eram parte da hierarquia do templo? Não necessariamente. Eles eram uma classe de poder paralela, baseada no conhecimento, não na linhagem. Eram os intelectuais, os juristas. Ser chamado de rabino ou mestre por eles era uma honra imensa. Certo. Para se tornar um escriba, o sujeito estudava por anos com um mestre e lá pelos 40 anos era ordenado. A partir daí ele tinha autoridade para decidir sobre questões da lei. E essa complexidade toda, lei escrita, lei oral, sacerdotes, escribas, isso não gerava divisões? Gerava, e muito. É nesse cenário que surgem as facções, que o autor compara a partidos políticos. Os 2 principais eram os saduceus e os fariseus. E a grande briga entre eles era? A interpretação da Torá. Exatamente. Vamos detalhar. Quem eram os saduceus? Pensa nos saduceus como o partido do establishment. Eram a elite aristocrática, conservadora, de Jerusalém, muitos deles da alta classe sacerdotal, então o poder deles estava totalmente ligado ao templo. Certo. Teologicamente, eram literalistas, só aceitavam a Torá escrita. Rejeitavam inovações como a crença na ressurreição, em anjos. E politicamente eram pragmáticos, colaboravam com os romanos para manter a paz e, claro, o próprio poder. Entendi. Se os saduceus eram o partido conservador da capital,
Os fariseus seriam a oposição. Exato. Mas uma oposição mais popular e, de certa forma, até progressista. Os fariseus tinham forte presença fora de Jerusalém, nas aldeias. E qual era a grande diferença? Eles aceitavam a tradição oral com a mesma autoridade da lei escrita. E a grande missão deles, segundo o livro, era democratizar a santidade. Eles queriam que as regras de pureza dos sacerdotes no templo fossem vividas por todo o povo, em casa, no dia a dia. Que interessante. Nas palavras do autor, eles eram os campeões da santidade para o povo. Então a briga não era só sobre poder, mas sobre o que significava ser santo. Um grupo dizia que a santidade estava concentrada no templo e o outro queria espalhar ela por toda a nação. Precisamente. E claro, havia outros grupos, os essênios, por exemplo, que se retiraram para o deserto, e os vários grupos de rebeldes, os zelotes, que defendiam a luta armada contra Roma. Um caldeirão. Um caldeirão de ideologias. Mas todos, de um jeito ou de outro, esperavam o Messias. Certo. Agora que a gente montou esse cenário todo, o templo como centro financeiro, a hierarquia, os partidos, vão finalmente colocar Jesus nessa história. Com todo esse contexto, a cena da tentação no pináculo do templo ganha um peso absurdo. Um peso imenso. A proposta do diabo, como Crabbe interpreta, não era só um teste de fé. Era uma proposta de marketing político. Como assim? Pular do ponto mais alto do templo e ser salvo por anjos, na frente de toda a elite religiosa reunida ali, seria o maior golpe publicitário da história. Ele seria instantaneamente validado como Messias por todo o sistema. Era um convite para tomar o poder daquela máquina. E usá-la para os próprios fins. Exato. E a recusa dele, então, foi uma recusa a todo esse sistema de poder. Ele não queria ser o novo CEO dessa corporação religiosa. Exatamente. Ele não veio para reformar o sistema ou para tomar o controle. Ele veio para, como diz o título do livro, virá-lo de ponta cabeça. Ele assumiu a tarefa muito mais perigosa de criticar o sistema por dentro. E quais foram os ataques dele a essa estrutura? O que foi mais chocante? A cura no sábado, a expulsão dos comerciantes? Essa é a pergunta-chave. Eu diria que ambos foram devastadores. Curar no sábado era um tapa na cara da autoridade dos escribas e fariseus. Desafiava as interpretações deles da lei. Mas talvez o ato mais radical de todos tenha sido o perdão dos pecados. Por quê? Porque quando Jesus dizia a alguém, seus pecados estão perdoados, ele estava efetivamente bypassando todo o sistema do templo. Ele estava tornando a principal função daquela mega estrutura, o rim da nação, obsoleto. Ele estava basicamente dizendo, vocês não precisam mais dessa indústria da expiação, desses milhares de animais mortos, dessa burocracia toda. Isso. Eu resolvo isso diretamente. Nossa. E aí, quando ele afirma, está aqui quem é maior do que o templo, para os ouvidos daquela época, isso não era uma metáfora poética. Era uma blasfêmia de proporções cósmicas. É como se alguém hoje entrasse no Banco Central e dissesse, eu sou a nova economia. Exatamente essa dimensão. Era uma declaração de que todo aquele sistema, com sua riqueza, sua arquitetura, sua hierarquia sagrada, tinha se tornado secundário. Então, o que ele propunha no lugar? Qual era o reino de ponta cabeça? Segundo a análise de Crabbe, a proposta era uma substituição fundamental. Substituir a maquinaria da religião formal pela compaixão e pelo amor. Certo. Nesse novo paradigma, o templo não seria mais um edifício em Jerusalém, mas o coração de cada pessoa. A nova Torá não seria um código de leis complexas, mas um mandamento do amor. E os sacrifícios? Ele mesmo se tornaria o sacrifício final, o que inutilizaria todo o sistema de purificação animal. E os heróis dessa nova ordem? Bom, não seriam os sacerdotes puros e os escribas eruditos. Seriam. Os pecadores arrependidos, os pobres, os marginalizados. Uau! Olhando por esse ângulo, a hostilidade que ele enfrentou da elite religiosa não é só compreensível, é quase inevitável. Ele não estava só propondo uma nova doutrina. Ele estava ameaçando a base do poder,
da riqueza e da identidade social deles. Era um ataque frontal a tudo que eles representavam. O ponto central dessa análise é a total mudança de paradigma. A proposta não era trocar um sumo sacerdote por outro. Ou reformar a lei. Não. Era redefinir a própria interface entre o humano e o divino. Sair de algo centralizado, num lugar, num ritual, numa elite, para algo descentralizado, internalizado e acessível a todos através do amor. Isso me faz pensar. Craig Beal descreve essa proposta como uma libertação de edifícios elaborados e rituais complicados. E fica aqui uma reflexão final que o livro inspira. Sim. Será que hoje, em pleno século XXI, as estruturas religiosas com suas próprias hierarquias, edifícios e regras, não correm um risco, às vezes, de se assemelharem mais ao sistema que Jesus desafiou do que ao movimento que ele iniciou? É algo para a gente pensar.